Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal da Manhã a professora Milena Menezes Cornacini, coordenadora do curso de nutrição da Unip, mestre e doutora pela Unesp, com uma ampla formação em diversas áreas da nutrição, incluindo oncologia nutricional. Ela está aqui para uma conversa com a gente sobre um tema que desperta muitas dúvidas e até medos: a nutrição no tratamento do câncer. Nós vamos desmistificar conceitos, falar de estratégias e mostrar como a alimentação pode ser uma grande aliada para o bem-estar durante e depois do tratamento. Milena, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes e obrigada pelo convite, em especial para vir falar sobre um tema tão relevante que é a nutrição oncológica. E eu vou aproveitar até perguntando isso, né? Por que a alimentação é tão importante para quem está em tratamento contra o câncer? A alimentação, ela faz parte do tratamento oncológico, assim como a rádio, a quimioterapia, a cirurgia. A nutrição personalizada, ela pode mudar o prognóstico, ou seja, o resultado na questão do câncer. E por isso que ela é tão hoje discutida, ela é tão relevante nesse aspecto. Professora, a nutrição nesse caso, né? Ela é só para manter o peso, para manter a imunidade, como que ela participa exatamente desse tratamento? Sim, a nutrição oncológica, ela vai além do aspecto da manutenção do peso corporal. A gente já entende que a nutrição personalizada, ela pode reduzir efeitos colaterais, dentre eles, por exemplo, a perda de peso intensa que o paciente oncológico pode apresentar. Ela trabalha a questão da manutenção da imunidade, que é muito importante. Além disso, melhora bem-estar, qualidade de vida. E se a gente for pensar que a nutrição oncológica personalizada, ela pode minimizar os efeitos colaterais que são comuns durante a jornada oncológica, as náuseas, vômitos, a fadiga oncológica. Então, hoje a gente entende o fator relevante dela durante o aspecto do tratamento oncológico. Tem também alteração de paladar, né? Muita gente reclama disso. Muita. A alteração de paladar é muito frequente. Em torno de 80% dos pacientes oncológicos vão apresentar alteração do sabor desses alimentos. Ou alteração como um sabor mais metalizado, um sabor mais amargo, ou até mesmo a ausência de sabor. E isso impacta diretamente no consumo alimentar e que faz com que esse paciente acelere a sua perda de peso, a massa muscular, e vão desenvolvendo ao longo do processo a sarcopenia, a caquexia, a desnutrição, que são alterações do estado nutricional que podem refletir negativamente durante o tratamento, porque a gente entende que o paciente oncológico, quando ele se desnutre, ele responde de forma pior ao tratamento, ou seja, ele tem mais toxicidade das drogas, ele pode ter mais efeitos colaterais, ele pode ter pausas ao tratamento, o que faz com que esse paciente responda mais tardiamente ou não responda ao sucesso do tratamento. Tem casos em que, dependendo de como está a nutrição, né, no caso a saúde do paciente, o tratamento tem que ser interrompido por um tempo, pausado? Sim. Se o paciente se desnutre, né, se ele perde muita massa muscular, perde força muscular, ele começa a diminuir a tolerância, por exemplo, às drogas da quimioterapia. E a imunidade cai, o paciente ele entra numa fadiga crônica e precisa ter pausa do tratamento. Então, a nutrição, ela faz parte do tratamento durante a jornada oncológica. E existem alimentos, por exemplo, que são, falando assim, né, no caso, às vezes cada caso é particular, né, cada pessoa tem uma experiência com a alimentação, mas existem alimentos que, no geral, eles fazem bem e ajudam nesse momento, e alimentos que são melhores, que é melhor que as pessoas evitem? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Dentro do contexto do que é a alimentação
alimentação saudável, equilibrada durante a jornada oncológica, nós temos alguns grupos de alimentos que a gente pode dizer que são alimentos que vão proteger e aqueles que vão agredir. Então, quando a gente pensa em proteção, as frutas, as verduras, os legumes, uma boa hidratação é fundamental durante esse processo e o cuidado é em relação ao consumo excessivo de açúcar, de sal e de gorduras no contexto geral, né? Então, um alimento específico, isso não existe, porque não existe uma dieta universal anti-câncer. Até porque o câncer é único também. Você pode ter um indivíduo que tem um mesmo tipo de tumor, mas com características fisiopatológicas e de respostas clínicas diferentes. Então, quando a gente pensa em alimentos, especificamente, a gente não tem como comprovar, de repente, a maçã ou a alface, mas a gente tem como falar dos grupos alimentares. E quando a gente pensa nas frutas, verduras e legumes, nós estamos pensando nas fibras, vitaminas e minerais e nos compostos bioativos, que são compostos pequenos que fazem uma função de benefícios ao corpo durante a jornada oncológica. Então, sem dúvida, realmente uma alimentação saudável e equilibrada pode ajudar e muito durante essa jornada. E dentro desse grupo, tem algum alimento que costuma ser mais palatável, mais agradável para quem está fazendo o tratamento? E também, vou complementar essa pergunta, a gente sabe que alguns alimentos têm mais ou menos nutrientes. Quais têm os nutrientes que são mais necessários para quem está num tratamento de câncer? Vou dar um exemplo. Às vezes tem alimento que tem mais vitamina A, tem mais ferro. Quais seriam os nutrientes mais importantes nesse momento, ainda que a gente saiba que todos são importantes, né? Sim, como a gente já disse, o equilíbrio é a chave da nutrição oncológica. Mas é claro que essa questão vai depender de paciente para paciente. E a gente pode fazer essa discussão relacionando a classificação dos alimentos. Então, não apenas falando de um alimento específico, mas a classificação. Nesse momento, os alimentos in natura, que são aqueles alimentos que não sofreram ainda nenhum processamento da indústria, deve fazer parte da base da alimentação do paciente oncológico, os alimentos minimamente processados, menos, e os ultraprocessados, que são os alimentos hoje que nos preocupam, né? Quem são os alimentos ultraprocessados? Os embutidos, os enlatados, os alimentos que sofreram muita modificação na indústria e que às vezes não são nem alimentos, são produtos alimentícios. Por quê? Eles agregam substâncias como os aditivos químicos, corantes, conservantes, que a ciência já mostra que são substâncias que geram fator de risco para o desenvolvimento do câncer ou para a piora desse tumor durante o tratamento oncológico. É importante a gente explicar para o ouvinte que existe diferença no alimento industrializado do ultraprocessado. Porque o arroz, por exemplo, é um alimento industrializado. O arroz, o feijão, eles passam pela indústria, eles são empacotados, enfim. Agora, os ultraprocessados, qual que é a diferença? São aqueles que passam realmente por uma transformação. Eles não são mais aquilo que eles eram na origem. Sim, é isso? Excelente pergunta. Existe um conflito ainda de informação sobre isso. O alimento, você pode ter um alimento industrializado que tem características saudáveis, por exemplo, né? Que são alimentos que, na sua composição química, eles agregam uma densidade nutricional, ou seja, na lista de ingredientes, são livres de corantes, de conservantes, de aditivos, ao passo que quando a gente pensa no ultraprocessado, ele já foi completamente transformado. Normalmente, o produto ultraprocessado, ele não traz absolutamente mais nada do alimento in natura. Para que vocês entendam, vamos pensar, por exemplo, numa bala goma que é completamente ultraprocessado, porque ali tem substâncias e tem ingredientes que são utilizados nessa composição para formar o produto. Diferente, por exemplo, se eu falo de uma bala que tem uma composição com alimentos mais in natura. Por exemplo, uma bala de banana, que vai banana, mel e uma gelatina. Completamente diferente. Então, hoje, interpretar a rotulagem nutricional na jornada oncológica faz parte do processo da alimentação saudável. A gente está falando de açúcar. Eu estou conversando aqui com a professora
Milena Cornacini, ela é coordenadora do curso de nutrição da Unip. A gente está falando aqui sobre a alimentação no tratamento para o câncer. Quando você falou pra gente evitar, os pacientes, aliás, eu falo a gente, porque todo mundo tem que evitar, né? Sim, é nutrição Mas preventiva. Principalmente os pacientes em relação ao açúcar. É um mito ou não de que o açúcar alimenta, entre aspas, o câncer? É um mito, né? Porque a célula tumoral, olha como ela é inteligente, né? Eu costumo descrever ela como talvez a fisiopatologia mais inteligente, porque ela ela desenvolve um processo chamado de plasticidade. Então, ela vai se adaptar a qualquer substrato que tiver em excesso. Se de repente você tira o açúcar e coloca mais proteína, ela vai se adaptar e vai utilizar como substrato a proteína. Isso vale para a gordura também. Então, antes de fazer uma dieta extremamente restritiva, que vai afetar o estado nutricional e impactar no sucesso do tratamento oncológico, é importante ter equilíbrio. É a gente promover um ambiente, um microambiente tumoral que vai desfavorecer o crescimento. É claro que quadros de hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue, não favorecem em nada o crescimento tumoral. Mas também fazer dietas muito restritivas, onde o paciente deixa de consumir absolutamente tudo, impacta negativamente sobre o estado nutricional. Pense que a célula tumoral, ela tem essa possibilidade de se adaptar ao ambiente de substrato que está em excesso. Então, qualquer substrato que você consumir em excesso pode favorecer o crescimento dessa célula tumoral. Então, essas dietas na moda, jejum intermitente, cetogênica, até os sucos detox, não há comprovação ou há comprovação de que elas funcionam ou não funcionam? Para alguns tipos de tumores funciona, mas Qual ela deles, não no caso? tem, por exemplo, os tumores cerebrais, a dieta cetogênica, ela é bem indicada. Então, por isso que a gente precisa personalizar as recomendações e os cuidados nutricionais. Embora a gente não tenha nível de evidência, por exemplo, A, que é o nível de evidência que favoreceria qualquer tumor. Então, na nutrição oncológica, a gente vai personalizar de acordo com o tumor, com o estado nutricional, o estado clínico, o próprio tratamento na jornada oncológica. Então, é importante que um paciente procure um nutricionista, uma nutricionista, um profissional que entenda, no caso dessa parte da oncologia, né? Sem dúvida, eu costumo dizer para o paciente oncológico que ele deve adotar um nutricionista como o seu. Porque isso faz completamente diferença durante a sua jornada oncológica. Tem uma pergunta aqui, Milena, do Edilson Sequinato. Ele falou assim, se o paciente perder o apetite e baixar a resistência, existem tratamentos, drogas ou remédios que podem minimizar esse problema? Sim. A suplementação nutricional concomitante a uma dieta equilibrada pode melhorar muito a questão da imunidade, porque nós temos alguns substratos que são diretamente vinculados ao crescimento de células imunológicas, por exemplo. Então, é sim possível que uma alimentação adequada, associada a uma suplementação organizada, possa melhorar essa questão da imunidade. Em relação à perda de apetite, a gente precisa avaliar as deficiências nutricionais. Por exemplo, deficiência de zinco, que é muito comum durante a jornada oncológica, tem uma relação diretamente proporcional com queda de apetite. Então, nós precisamos repor aqueles nutrientes que estão em deficiência para melhorar, por exemplo, uma palatabilidade. E aí, nesse caso, cabe a suplementação? Quando que ela é necessária? A suplementação vai ser sempre necessária quando o indivíduo, durante a sua jornada oncológica, não consegue atingir as suas necessidades nutricionais. E aí, também é um mito. Eu vivencio isso na prática clínica no sentido de que o paciente oncológico ele não pode receber nenhuma suplementação nutricional porque vai alimentar o tumor. Não é assim. A suplementação ela deve ser indicada todas as vezes que a gente tiver a necessidade de equilibrar a necessidade nutricional do indivíduo. E aí a gente pode sim suplementar, por exemplo, proteína, vitaminas, minerais, de acordo com as necessidades individuais. Sempre é um trabalho, né? Tem que ter uma harmonia entre o nutricionista e o médico que conduz o tratamento, né? A equipe interdisciplinar hoje, ela é bastante defendida na jornada oncológica, porque essa sintonia entre tratamento médico e nutricional pode fazer diferença no bem-estar e na qualidade de vida do paciente com câncer.
A Milena é coordenadora e professora do curso de nutrição da Unip. A gente está falando aqui hoje sobre alimentação no tratamento do câncer. E no caso, por exemplo, das crianças que estão em tratamento, existe um lado emocional, a alimentação emocional, ela pode influenciar esse período e ajudar? Pode ser todo mundo, né? Eu digo as crianças porque normalmente elas estão no momento mais... Elas têm menos maturidade para lidar com essas situações, né? Como que, para todo mundo e principalmente para as crianças, como a alimentação emocional pode influenciar no tratamento? Sim, sem dúvida, né? Você citou crianças, mas eu colocaria todos os grupos aí, porque 80, 90% dos pacientes oncológicos, eles têm uma saúde emocional que fica, né, mais desequilibrada. E a alimentação afetiva, né, que você chamou de emocional, alimentação afetiva, aquela acolhedora, aquela na qual onde você vai perguntar para a pessoa durante o tratamento o que ela quer comer, o que ela gosta de comer, claro que dentro das possibilidades que ela pode, aquele cuidado da família, aquele cuidado dos profissionais que rodeiam, isso faz completamente toda a diferença na recuperação e na melhora do apetite desse indivíduo. Eu vou fazer uma pausa rapidinho agora com a professora Milena para a gente falar com a Fabiana. A Fabiana está aqui com a gente para falar sobre o processo seletivo da Unip para quem se interessa em ingressar na instituição. A gente está falando aqui com a Milena Cornacini, que é coordenadora do curso de nutrição da Unip, e a gente está falando para quem está fazendo tratamento no câncer. Mas eu sei que tem muitos profissionais ou muitas pessoas que ainda não fizeram faculdade ou querem fazer um novo curso, uma transição de carreira e se interessaram pelo tema. A Fabiana vai falar um pouquinho para a gente sobre as informações, porque estão abertas as inscrições para o processo seletivo. Bom dia, Fabiana. Muito bom dia. Meu nome é Fabiana. E o processo seletivo na Unip todo online. Então, pelo site unip.br, vestibular online. Então, por lá consegue fazer toda a inscrição, as matrículas estão abertas para começar já agora, em agosto, tanto que as aulas iniciam hoje. Mas dá tempo ainda de participar. Dá tempo de participar, dá tempo de se inscrever, sim. A primeira semana é aquela mais de integração, né? Quem começar um pouquinho depois, de acolhimento. Então, quem começar daqui uns dias não vai perder conteúdo por enquanto. Né? Não. Por enquanto nós vamos recepcionar, conhecer o campus, apresentar os coordenadores. Então, pode ficar tranquilo que as inscrições ainda dá tempo. Lembrando que é muito importante, né? A gente está falando aqui com a Milena, a gente sabe que nem todo profissional, às vezes, não é fácil de encontrar em certas áreas, né? Então, quem está ouvindo a gente agora e pensa em entrar para essa área da nutrição, pode pensar, opa, tem um campo aí muito vasto e muito importante de trabalho também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A nutrição, ela é uma ciência que estuda o alimento e a função desse alimento no nosso corpo. Então, imagine só o quão fundamental e essencial ela é. Então, ainda dá tempo, é só vir conosco, Unip Nutrição, aqui em Araçatuba. Você é coordenadora do curso. O que você... Nesse curso é abordado também essa alimentação oncológica? Sim. O currículo, né, o planejamento pedagógico do curso, ele envolve desde disciplinas básicas até as disciplinas específicas. Nós trabalhamos com os alunos as 34 áreas de especialidade. Sim, a nutrição tem 34 áreas de especialidades em que a gente pode trabalhar. É que eu fiz uma cara de espanto aqui, a Milena reforçou. Pois é, 34 áreas. E nas disciplinas específicas, a gente vai abordar cada uma delas. Então, o nosso projeto pedagógico, ele é extremamente amplo, atualizado e está sempre destacando as atualidades do mercado de trabalho. Então, para a gente encerrar, que orientação você daria para os pacientes que estão passando nesse momento por um tratamento de câncer, seja no começo ou quem já está atravessando aí, já está nessa jornada faz um tempo? A primeira mensagem que eu deixo, e aí eu quero citar um dado que tem me preocupado bastante. No triênio de 2023 a 2025, nós temos um dado epidemiológico de 704 mil novos casos de câncer e cada vez numa população mais jovem. Então, a primeira questão é buscar um estilo de vida saudável onde a nutrição é o seu pilar. Segunda questão, paciente oncológico,
precisa adotar um nutricionista, porque a nutrição oncológica, ela é um pilar essencial durante essa jornada, assim como o tratamento médico. E por fim, pensar que pós o tratamento, essa jornada do cuidado nutricional também se faz muito eficaz, porque é aí que a gente começa a pensar na recuperação, né, na prevenção de um novo tumor e também na promoção de saúde. Muito bom, essa foi Milena Cornacini, ela é professora, tem mestrado, doutorado, especialização em várias áreas, principalmente na área de nutrição oncológica. Mais uma vez, Milena, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu quem agradeço, né, por estar aqui falando sobre esse tema tão apaixonante, esse tema tão fantástico, né, que eu amo, eu trabalho no meu dia a dia. Fabiana também esteve aqui para falar sobre o vestibular da Unip. Quem se interessou por esse assunto, como diz a professora, é um assunto muito apaixonante. Muito obrigada. Quer fazer um último reforço? Eu que agradeço também por estar aqui. Quem quiser também conhecer o campus, telefone 3117-4550. Repita, por favor. 3117-4550. E tá bom, é isso. Muito obrigada mais uma vez. O Jornal da Manhã